anunciando para vocês. Deixa eu começar a gravar. Já está gravando. Deixa eu anunciar então para vocês, que eu já estava conversando com os outros colegas, né? Primeiro, agradecer sempre a presença de vocês, porque é muito bom que a gente possa dividir entre nós, né, aquilo tudo que um está fazendo em detrimento do outro. Quando a gente começou essa proposta, a gente começou a proposta assim muito vinda de um lugar para o outro lugar, né, das experiências que a gente tinha no CIP para dividir com os colegas. E agora a gente tem os colegas nos procurando, vindo para nós, né, e conversando conosco e mostrando as práticas que tem feito dentro do seu espaço de sala de aula, né. Aí tá, depois vou deixar o pessoal falar dessa imagem que está postada aí. Agradecer mais uma vez ao professor Roy, que esteve conosco durante bastante tempo, né, principalmente naquele início em que o MS Teams era uma incógnita, a gente ainda tinha receio, né, de navegar nessa ferramenta. Então, para a gente é muito bacana poder contar com ele de novo aqui, conversando conosco, né? Um abraço a todos e vamos curtir mais esse momento aqui de troca de experiências. Passo aí para o Harry e para o Roy tocarem o resto desse encontro. Um abração para todos, estamos aqui juntos. Obrigado, professora. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Já estava batendo um papinho legal aí antes de começar. Isso é bom, uma tarde tão bonita que está hoje, né? Hoje estou com bastante falta de estar lá na Univille e pegar esse pôr do sol lá na nossa rua, na Rua das Palmeiras, ali no Bloco A, enfim, mas vamos lá. Pessoal, estou compartilhando aqui a tela da nossa formação desse sábado do Unintegra. Então, relembrando, começamos esses encontros no mês de agosto, então totalizando 4 encontros até o final do ano. Esse é o segundo, ainda temos mais, contabilizando esse, claro que mais 3, né? Então, nesse sábado, a gente vai ter uma formação... Acho que o microfone está aberto, mas tranquilo. Eu aviso antes, né? A gente vai ter uma formação de 4 horas, das 8h30 da manhã ao 12h30, com os professores Roy e a professora Marina, específico sobre Design Thinking na educação e também seguindo, né, a nossa premissa de trabalhar também até o final do ano com as abordagens de metodologias de aprendizagem ativa. Então vai ser muito bacana. Quem não se inscreveu, se inscreva, já está aparecendo lá no nosso espaço do Inturma, né? A Morgana acabou de deixar no chat ali também o link que vai direto para a inscrição, tá? Então vai ser um outro encontro. Quem teve a oportunidade de participar do primeiro, né, do último, que foi o de gamificação como estratégia de ensino, vai ser também novamente um encontro bem dinâmico, bem bacana, tá? Então fazer com que essas 4 horas passem de uma maneira bem produtiva, tá? Então, vou fechar aqui, depois no final a gente troca também mais algumas palavrinhas. Então, eu queria chamar o professor Roy, que eu não conheço muito bem o professor Roy, na verdade, né? Falam que a gente é bem parecido, mas acho que eu deixei a barba crescer agora, a gente ficou um pouco mais parecido ainda, Roy, mas tudo bem. Já nos confundiam, né, sem a barba, agora acho que vai piorar um pouco lá a nossa situação. Mas, gente, vamos lá para mais um encontro bacana. Então, acho que essa fala da professora Berenice é bem legal, não é reflexo só da participação de hoje do professor Roy, mas só nesse período aí que nós estamos de virtualização, né, de 6, 7 meses para cá, já muitas coisas se atualizaram, mudaram no que diz respeito do uso da ferramenta, né? Nós mesmo, né, parece que não, a gente domina todas as ferramentas. Não, nós não dominamos todas as ferramentas. A gente aprende todo dia, né, Roy? Trocamos aí figurinhas, não só com o Roy, com o professor Walter Kuan também, que é outro parceiro nosso no que diz respeito à tecnologia, e enfim, e já tem novidade desde as primeiras vezes que a gente conversou com vocês. Então, o professor Roy vem trazer hoje também mais uma coletânea aí de aplicativos e serviços e o que a gente pode utilizar como gestão de ferramenta para as aulas online, tá bom? Roy, estou por aqui contigo, vamos lá então, gente, um bom momento aí para todos nós. Bora lá. Tranquilo, gente. Já estou abrindo a minha câmera aqui, 2 segundinhos, tá? Obrigado, né, Raro, por avisar que o microfone estava aberto ali, porque a Marina trouxe um café com leite para mim, né? Eu agradeci a ela, né? Eu deixei passando o cafezinho quando eu vim aqui sentar no computador, né? E ela trouxe, eu agradeci ela com todo carinho que a gente tem que ter, né? Quando fazem um favor pra gente. Professora Berenice, professor Raro, obrigado aí pela oportunidade. Estamos aí. Hoje eu estou aí para falar um pouquinho, né? Eu estava escutando mais nos últimos. Hoje eu quero trazer algumas ferramentas que têm me ajudado
né, que eu tenho aprendido e tem me ajudado, né, no desenvolvimento das aulas, principalmente para trazer alguma dinâmica para dentro de uma aula virtual. A dinâmica numa sala de aula presencial, ela é diferente, né? Eu ia falar que é mais fácil, mas não é mais fácil. São dois desafios, né? São dois desafios. A dinâmica do presencial é um desafio, a dinâmica do virtual é outro desafio. Então, eu separei algumas ferramentas para mostrar para vocês. Foram 1, 2, 3, 4, 5 ferramentas, tá, gente? 5 ferramentas que elas podem auxiliar a desenvolver materiais para as aulas virtuais, né? Ou também para serem utilizadas nessas aulas, nessas épocas de pandemia, nessa época de virtualização. Todas as ferramentas, todas não, né? Algumas ferramentas são trabalhando com a cocriação, com a colaboração de grupos, né? Com essa interação de grupos, e nessa daí o professor Haro vai me ajudar também. Já deixei ela aberta aqui, todas as páginas eu deixei aberta aqui, e eu vou compartilhar com vocês o meu navegador. Só deixa eu tirar ele aqui, que ele estava em tela cheia, gente. Aí eu consigo ver vocês e consigo agora ver ver o chat aqui. Deixa eu vir para a primeira, né? Só vou diminuir um pouquinho aqui para eu também ver o chat de vocês, tá? E aí, se rolar perguntas no chat, eu estou conseguindo ver do ladinho aqui, fica agora, né? Tem uma ferramenta que eu gosto bastante de utilizar, ela é uma ferramenta que trabalha com infográficos, tá? Já vou colar para vocês aqui o link, né? Ela auxilia bastante quando eu preciso apresentar dados, né? Quando eu preciso apresentar dados, quando eu preciso mostrar dados, com uma maneira mais, com uma apresentação mais, com estética melhor, né? A gente sabe que as ferramentas da Microsoft, como o Excel, né? O Word trabalha bem com isso, o Excel principalmente tem melhorado bastante, né? Essa parte de apresentação gráfica, porém, existem vários outros jeitos de apresentar esses dados também, até para os alunos poderem apresentar esses dados. Então, eu peguei um exemplo de um infográfico que eu já realizei, né, aqui quando o Haro estava na coordenação do curso, para a gente entender um pouquinho mais como é que estava, né, o TCC de design. Então, eu consigo fazer essa divisão por temas. Então, eu tenho um total aqui de temas, né, e design editorial, e essa divisão eu consigo visualizar. Então, se eu olhar rapidamente para esses dados, sem colocar o mouse em cima, tá? Colocando o mouse em cima, eu consigo ver números disso. Mas olhando rapidamente, eu consigo entender bem qual o caminho, né, que os trabalhos de conclusão de curso do design seguem. Né? Então, eu consigo visualizar isso e até tomar decisões para ementa, para matriz, para inovação curricular. Então, eu consigo trabalhar com isso. Então, a visualização de dados é uma ferramenta, né? E aí eu acho uma ferramenta de todos, mas tem duas áreas que trabalham muito com isso atualmente, que é a área de tecnologia da informação e a área de design, que é importante para a tomada de decisão. Ela não é a única ferramenta, né? A gente tem que olhar os dados, mas também tem que olhar diversos outros fatores, mas visualizar isso, né, ajuda bastante a gente a entender algumas partes. Então, vou continuando aqui no meu infográfico aqui. Aqui eu consigo até dividir eles por ano. Olha só, então eu fiz lá de 2002 a 2014. Então eu consigo ver essa evolução, ó, pela cor que eu tenho aqui, eu vou mudando, ó. Pô, em 2003 foi diferente, em 2004 foi diferente. O legal é ver de 2002 para 2014 a diferença, né? Então, áreas que nem existiam, né? Percebam que aqui em 2002 a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 áreas de trabalhos de conclusão de curso, que está sinalizado aqui embaixo, para mais áreas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas aqui, certo? E uma área que nem aparecia, né, que era o design digital em 2002, em 2014 ela aparece. Então, é interessante para estudar tendência, é interessante para a gente poder trabalhar e visualizar e pensar em novos rumos do curso, né? Olhar para o retrovisor, né, olhar o que já aconteceu, mas também olhar aquilo que vai acontecer, ter isso, né, em mente, né? Então, eu coloquei o link ali da ferramenta, o Infogram. Todas precisam de cadastro, todas têm versão de paga e versão de graça, tá? Então, eu estou trazendo algumas partes aqui de da versão de graça que a gente consegue trabalhar bastante. Boa tarde, Chico, tudo bom? A gente consegue trabalhar bastante. Então, aqui, eu me recordo isso há uns 6, 7 anos atrás, a gente fez um questionário, né, com os professores sobre a modalidade EAD. Então, a gente tinha um total de professores, que eram 512 professores, desse total, 102 me respondeu, né? Então, o que a gente tinha? A experiência com EAD, 36% já tinha experiência naquela época, 6, 7 anos atrás.
aí na Univille, experiência com ED e fora da instituição. Então, a gente tinha 21 lá e 16 dentro da instituição. Então, também ajuda. E aí, o que eu consigo visualizar? Eu consigo gerar essa visualização. Todos esses bonequinhos aqui, gente, esses bonequinhos eu consigo criar. Esses bonequinhos, eu consigo clicar que vai ser de bonequinho e ele coloca esse total. Eu consigo importar os dados até de um Excel. Tá? Então, com o CSV eu consigo fazer essa importação de dados também. Tá? Então, eu consigo pegar, olhar esses dados para poder ver. Isso daqui, gente, foi na época que eu estava fazendo o processo para ingressar no doutorado, e eu gerei esse gráfico com as notas de todos os candidatos, tá? Que estavam no processo de seleção, que o processo de seleção da UFPR foi indo por partes, né? E eu fui gerando, né, esse processo, esse gráfico aqui para eu entender onde eu estava, que eu fiquei aqui, né? E como é que foi o meu processo. Então, eu me dei bem lá no Lattes, foi bom, o projeto foi mais ou menos, a minha entrevista não foi tão boa. Então, acho que eu preciso falar melhor ali, galera. Mas lá, a minha primeira parte foi a prova foi a pior delas, então eu tirei menos que 7, putz, preciso me dedicar mais para a prova. A segunda parte foi projeto, o projeto foi entre 8 e 9 ali. A parte de Lattes foi 9. A parte de entrevista foi entre 7 e 8, então a minha média ficou próximo a 8 ali, 7 muito próximo a 8. E aí eu consegui visualizando isso também, até para ver, né, todo esse processo, todo esse caminhar, né, do que eu preciso melhorar, do que eu não preciso melhorar. Então isso aqui foi um exercício, né, da época para eu conseguir ver o que está acontecendo e conseguir ver como que eu posso melhorar também. Essa daqui vai ser a tela inicial, né, desse processo de vocês. Vocês têm várias opções para trabalhar aqui. Esses que eu estou mostrando, a gente tem aqui em cima que são infográficos, tá? A gente tem infográficos, a gente tem reportes. Eu posso trabalhar com slide, mas eu tenho uma ferramenta aqui que eu já vou mostrar para vocês que ela é um pouquinho melhor para trabalhar com esses slides. Eu posso trabalhar com dashboards, né? Dashboards são tipo os painéis com vários gráficos. Posso trabalhar com imagens para redes sociais, para pôsteres, né? Ou às vezes eu preciso trabalhar com algum pôster, com algum gráfico, com alguma coisa que eu preciso enviar, colocar no meu slide, que eu preciso enviar até para minha empresa. Eu consigo gerar com isso, ele já gera esses templates. Então ele fica muito fácil. Não é, não é rocket science, né? Não é ciência de fazer um foguete para ir para a Lua, né? Então ele é muito fácil. Eu cliquei em novo infográfico, ele já trabalha com vários templates. Olha que interessante, eu tenho estatística, eu tenho um tipo timeline, né? Então para as aulas, eu gosto muito de apresentar, em aulas de design, eu gosto de apresentar o desenvolvimento histórico disso, para poder ir passo a passo mostrando, né? Para a gente entender esse desenvolvimento. Então já ajuda bastante, eu posso usar isso aqui. Eu posso usar essa timeline aqui, então ele já tem esse esquema de timeline, ele já tem os ícones que eu posso trabalhar, inclusive gráficos, né? Então a gente consegue mesclar informações mesmo com dados quantitativos, isso torna bastante interessante. Então imagina que isso daqui pode ser um bom resumo para os alunos estudarem, né? Então eu posso trabalhar com infográfico quase como resumo, né, para uma prova, para alguma coisa assim. Esse daqui eu gosto bastante também, que é de comparação. É interessante usar principalmente com os primeiros anos aí do curso, que são comparações mais simples, né? Tipo A versus B. No mundo real, comparar as coisas é muito mais complicado, né? São muitos pontos, são muitas variáveis para a gente fazer, né, uma comparação. Vou dar um preview aqui só para a gente ver ele maior, gente, aí fica mais interessante aqui. Então, no mundo real fica difícil, né, da gente fazer uma comparação que é tão simples assim, né, que são alguns pontos, mas a gente consegue citar dois pontos, um ponto positivo de uma, um ponto positivo de outra, né? E isso fica interessante porque a gente consegue gerar isso rapidamente. A gente consegue gerar já com esses gráficos, com essas cores, né? E aí eu posso também, se eu quiser alterar as cores, eu consigo alterar essas cores, né? Tudo é muito fácil, é muito visual, é muito tranquilo de fazer essas alterações, tá? E ajuda bastante a gerar alguma coisa, algum gráfico de uma maneira muito rápida, muito fácil de gerar ali. Como eu falei antes, essa versão de graça, a versão paga, a gente tem, né, tá escrito ali upgrade, no cantinho aqui, né, cantinho superior direito ali, eu vou dar um zoom, mas eu acho que o zoom não pega, né, mas aqui no cantinho superior direito, essas são os gráficos de versões pagas. Eu não tenho versão paga desse serviço, tá, gente?
até porque a versão de graça dele, esses templates que eu tenho aqui em cima, eles já atendem super bem. E aqui são de infográficos, né? Como eu coloquei ali, a gente tem a reports, né? Então eu tenho de templates que eu posso utilizar para reports também. Eu tenho lá templates dos slides. Esse daqui eu já vou mostrar um muito bom para vocês, tá? Esse daqui eu nem vejo direito, gente, porque eu tenho outra ferramenta ali que a gente consegue trabalhar com o design dos slides muito legais. Aqui a gente tem dashboards, né? Dashboards tipo, eu não me recordo da tradução correta de dashboard do inglês para o português, mas tipo um painel de carro ali, né? Um painel que eu consigo ver vários gráficos, esse acompanhamento, né? Então tem o reporte do primeiro quarto, então isso eu consigo trabalhar também. A gente tem templates de pôster aqui também, que pode ajudar, né? Se a gente quer fazer, de repente, alguma divulgação de uma aula com convidado, né? Eu tenho trazido alguns convidados para a sala de aula agora, né? Sala de aula virtual, para a gente ter essa interação. Então, isso ajuda também a aumentar essa interação com o aluno, essa atratividade com o aluno, né? Então, eu posso, pego lá, já tem esse template, coloco a foto daqui da pessoa que vai vir falar, né? Do meu convidado, da minha convidada, e vai ficando tranquilo. Então, tem também diversos templates. Se eu precisar também dos templates para redes sociais, esse daqui, normalmente, eu não uso muito também, tá? Porque vocês vão ver que tem mais, na outra ferramenta ali, tem dados bastante, tem outras ferramentas que trabalham melhor com isso também. Basicamente, o infográfico aqui e o dashboard em particular, são os que eu mais utilizo, né? Você teria um exemplo para mostrar de timeline? A gente tem, Diego, eu tenho num projeto aqui, a gente não usou isso porque a gente tem um pessoal do design, né, que trabalha com o design, mas deixa eu pegar aqui, eu tenho algum projeto aqui, galera, eu tenho quase certeza aqui, espera só um pouquinho, tá, professor? Eu estou pegando aqui nos meus arquivos. A gente tem uma timeline interessante que... Não. Em download. Tá aqui. PC. Aí. Eu vou colar aqui. Não é essa daí, não, gente. Estou achando nos meus arquivos. Aqui, tá vendo? Arquivo de baixo aqui. Tá abrindo já o arquivo? Já vou colar aqui uma timeline interessante que a gente pode desenvolver até. E aí é um material da Univille, que aí o pessoal dos reconhecimentos de cursos, renovação curricular, aí pode ser que lembre dele, tá? Eu vou colar aqui para você, gente, só estou achando... aqui. Opa, essa daqui está um pouquinho sem qualidade, tá, galera? Eu vou dar um print aqui, porque eu dei um Ctrl V, ele não está falando mais aqui, está só um pouquinho achatado. Aí, vou dar um print aqui, já vou mandar, tá, professor Diego? Aqui, ó. Então, a gente tem, deixa eu dar um ok aqui, eu estou postando aqui para vocês. Aqui a gente tem um exemplo de linha do tempo mesmo, tá? Vou colocar aqui para vocês. Todos os dados desse material aí, que estão escritos aí, estão os PPCs que a gente viu ali, e eles são com informação da professora Ilanil e do professor Sossai. Tá? Então, só também citar a fonte dos dados, que os dados não são nossos, os dados têm fonte aí, né, que a gente pegou. Tá subindo aqui, professor Diego, coloquei aqui no chat aqui, acho que já dá para dar uma olhadinha ali nessa timeline. As informações, porque eu dei um print, elas ficaram um pouquinho pequenas ali, mas a gente consegue fazer esse desenvolvimento histórico. Professora Berenice está com a mão levantada, professora Berenice, pode perguntar. Isso, eu queria só comentar uma atividade que eu fiz com o infográfico, porque eu leciono, né, em curso de licenciatura. Então, a gente precisa meio que fazer um exercício meio metalinguístico, né? Você trabalha com a ferramenta, mas já tem que botar o pessoal para usar a ferramenta. E eu fiz uma experiência muito boa no trato de um conteúdo muito árido, né? Que talvez alguns de vocês tenham lembrado disso lá em algum momento da escolarização de vocês lá no começo, né? Era vocalismo e consonantismo, duas questões de uma disciplina que eu trabalho, e os alunos tiveram que fazer o infográfico. E fazendo o infográfico, eles deveriam apresentar o conteúdo como se estivessem numa sala com estudantes, né? Lá do ensino médio, enfim. Então, também, não só a gente pode fazer uso, mas pedir que eles façam uso, né?
E foi um exercício super bacana e gerou um material didático muito legal, né? Que pode ser, que eu sempre peço para eles colocarem a autoria em tudo, e eu faço até uso durante as minhas aulas, dizer, olha, esse material foi desenvolvido em tal ano por tal estudante, funcionou super bem, então, e também gratuito, né? Então eles foram em vários sites e trouxeram infográficos de todas as naturezas, foi uma atividade muito bacana e deu muito certo, só para ilustrar aí a fala sua, Roy. Obrigado, professora. Essa ferramenta específica eu nunca utilizei com os alunos fazendo, eu sempre utilizo, né, eu fazendo, mas é também interessante, porque a infografia é uma ferramenta, uma linguagem, não sei definir, eu não vou saber definir ao certo, né, o que é, mas vou tratar como ferramenta aí para ficar mais tranquilo. É uma ferramenta que auxilia bastante na transmissão de informações, com o uso de imagens e texto. Eu costumo discordar muito, né, daquela frase que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uma imagem é uma imagem, 1000 palavras são 1000 palavras. São dois códigos diferentes, né? Eu jamais poderia transformar os poemas de Paulo Leminski em uma fotografia, né, numa ilustração. São coisas diferentes, são linguagens diferentes. Então, a gente poder trabalhar com o que eu posso trabalhar de texto, com o que eu posso trabalhar com auxílio da imagem, isso é bastante importante. Então, isso é bastante importante a gente poder usar. E a infografia traz isso, né? Ela traz esses resumos esquemáticos, ela traz essa facilitação. Essa imagem que eu postei aqui para o professor Diego, essa imagem devem ser capítulos e capítulos de história e pesquisa dos professores. Então, ela é um suprassumo do resumo, quase, né? Do que acontece ali. Tudo isso tem essa descrição, tem essa pesquisa. Então, a infografia ela auxilia até, bem lembrado pela professora Berenice, para apresentação de trabalhos. O professor Chico, que bom, Diego, eu ia falar que deve estar familiarizado com essa pesquisa, né? O professor Chicolan perguntou, né? Ele exporta só em JPG, Chico, ele não exporta HTML, JPG, PNG ou PDF. Ele só exporta em imagem mesmo, ele não exporta em nada além disso. Tá? Esse é o problema. A versão paga ele exporta e aí a gente consegue gerar, né? Gerar esses movimentos ali, como eu fiz naquele primeiro infográfico. Deixa eu só retornar aqui nos meus infográficos, ó. Se a gente consegue exportar isso na versão paga, eu não vou conseguir exportar, né? Porque, como eu falei, não tem a versão paga, né? Mas eu consigo trabalhar com esse movimento aqui, né? Então eu consigo gerar isso e esse painel fica quase um painel dinâmico aí depois, né? Na versão paga, novamente, sou fã das versões de graça aqui para a gente utilizar. Outra ferramenta aqui, gente, outro serviço, que esse daqui eu gosto bastante, coloquei ali, vou copiar novamente aqui, tá? O link dele, para a gente ter tudo aqui. No final, eu vou adicionando no final, na última mensagem minha, vai ter todos os links certinho aqui, tá? O segundo que eu queria mostrar para vocês é esse daqui, o Unsplash. Eu gosto muito desse daqui, muito mais aí do que o Google Imagens, né? Porque aqui a gente tem imagens que elas são em alta qualidade, com alta definição, e elas são fotos que são postadas por pessoas e a gente pode utilizar. Né? Então, a gente pode utilizar essas imagens aqui. Eu escutei tudo bem, pessoal? Eu escutei uma voz, está tudo tranquilo? Continuamos aqui, então, vamos lá. Eu gosto bastante desse site aqui, porque ele tem imagens em alta qualidade, então eu consigo pegar elas grandes, em alta resolução. Às vezes eu preciso ilustrar, estou tratando sobre algum tema, eu preciso fazer essa ilustração, né, sobre o que está sendo tratado no meu slide, eu preciso de alguma imagem, uma imagem de contexto para os meus slides. Então, eu gosto de produzir essas imagens, porém não é toda hora que eu consigo pegar a câmera e produzir a imagem que eu gosto. E não é todo mundo que tem essa vontade. Eu gosto de produzir imagens, a minha formação vem disso, né? Mas eu posso buscar essas imagens aqui. Então, eu já tenho direito de uso dessas imagens, né, para uso educacional. Então, percebam, são imagens que eu posso trabalhar, eu posso buscar, só cliquei aqui em cima em tecnologia, né? Vou botar aqui, ó, imagens de Covid, né? Então, tem imagens que as pessoas estão subindo com essa tag, com esse tema, né? Então, é importante saber que a gente tem essas imagens, e, novamente, elas são imagens com maior resolução, né?
maior resolução. Então a gente consegue pegar elas e poder utilizar, porque elas são royalty free, eu não preciso pagar nada para elas. Eu vou colocar aqui cachorro, né? Só para a gente ver aqui. Então, de repente, trabalhando alguma coisa com cachorro, quero trabalhar, quero fazer alguma ilustração, mostrar alguma coisa, né? Vou pegar flor aí, o pessoal, de repente, da biologia flower, né? Precisa mostrar algum detalhe de alguma flor, né? Então a gente consegue flores com resoluções absurdas, né? Agora eu vou pegar, a professora Dalva estava por aqui, gineceu, androceu, eu me lembro um pouquinho disso, né? Então eu consigo pegar essa foto com uma qualidade muito boa, ela é muito grande, eu até consigo aumentar ela, né? Se eu precisar de alguma explicação, se eu preciso de algum detalhe dela, né? Eu consigo pegar. Além de ser uma foto belíssima, eu tenho essa resolução para a gente aumentar e não perder qualidade. Uma coisa que é importante, a gente já perde qualidade aqui, né, nessa nossa transmissão. O vídeo que eu estou vendo na minha tela, aqui a resolução dessas fotos que eu estou vendo na minha tela, vocês não estão conseguindo enxergar essa resolução como vocês têm aí, como está por aqui. Então, já perde qualidade. Se eu tiver uma imagem ruim, uma imagem pixelada, né, isso pode piorar mais ainda o entendimento. Então, eu consigo trabalhar com fotos, principalmente aqui, né, se eu vou explicar partes, né, de alguma planta, algum detalhe, eu consigo trabalhar até com fundo neutro, que é interessante, né? Então, tem um fundo branco, tem a flor quase pulando aqui da minha fotografia, eu consigo explicar partes, né? Consigo explicar partes bem interessantes aqui. Se eu der mais zoom, não está indo, gente. Ele aumenta só o zoom aqui, sem abaixar a imagem, ele só aumenta a tipografia. Wikimedia Commons também é interessante, Diego. Deixa eu botar aqui, ó. É interessante também, tem muita imagem. Vou abrir aqui, ó. Wikimedia Commons. Eu estava aberto ali no meu... Aí, Diego, boa dica. Também interessante por por ser aberto, né, por a gente ter essa licença de uso. Colei aqui também, então é interessante. É interessante até do Wikimedia, eu não sei os termos, tá? Mas aqui do Amplast vocês podem até utilizar em trabalhos comerciais, tá, gente? Então é só citar a fonte e utilizar em trabalhos comerciais. De repente, se a galera está trabalhando fazendo algum reporte para uma empresa, né? Para uso educacional é mais tranquilo sempre. Vídeos no YouTube, conteúdo, né? Que a gente encontra. Mas se algum conteúdo que é um conteúdo comercial, a gente precisa prestar algumas atenção nisso. O contrato do Wikimedia Commons eu não sei de cabeça, mas pelo nome aqui eu já devo entender que também, né, é o copyleft, né, que é só citar a fonte, a gente pode utilizar também. Olha que legal, Diego, muito bom para imagens em alta resolução de obras de arte, legal, isso é interessante. O Google tem uma iniciativa gigantesca também de digitalização de museus, que também pode ser interessante para quem trabalha com história da arte, precisa trabalhar com arte, com história da arte, ou para quem quer um papel de parede muito bonito para o celular ou para o computador também. Então dá para buscar nesses sites imagens muito bonitas aí. Eu troco de papel de parede. Ou até fundo de tela, né, para as aulas do Teams, né, com essa sua que está aí no fundo. É verdade, aqui, ó. Essa fui eu que tirei, tá? Então, essa daqui que está aqui no fundo é uma foto minha, né? Mas aí dá para a gente usar também como foto de tela aqui também. Vou tentar me aproximar um pouquinho mais de vocês e vou usar aqui um papel de parede, aqui uma tela que o professor Haro me passou, que é bem interessante, que é o Erivas aqui, tá, gente? Então, para a gente ficar aqui mais próximo, para a gente se sentir na Univille, já que a gente não está conseguindo ir, a gente pode estar já no Erivas aqui, né, com o pão de queijo, aquele pão de queijo grande que tem lá no Erivas, né? A gente se sente um pouquinho mais próximo aqui da Univille agora. Vou deixar essa daqui para a gente continuar. Então, Wikimedia Commons também, o professor Diego deu essa dica aí, é uma dica bem interessante aí. Deixa eu voltar para o meu navegador aqui. Professor Roy. Oi, pode falar. Desculpa interromper. Não, o que é muito legal, porque assim, nesse momento de pandemia, eu nunca fiz tanta análise de imagem com os alunos e funcionou muito bem, né? Eu sou professor de História, então os períodos que eu trabalhava, inclusive lá na História do Direito, quando trabalhava o medievo, as representações artísticas sobre a ideia de justiça, foi muito legal. E as imagens do Wikimedia Commons, elas estão com essa em alta resolução, os alunos ficavam abrindo ela para poder olhar detalhes das imagens, e aí era muito legal esse exercício de leitura compartilhada, né, de perceber simbologias, né, nessas obras.
Então, o Wikimedia Commons para mim ajudou muito, né? Principalmente por conta das obras consagradas da história da arte, que estão todas lá em resolução muito alta, né? E de acesso público, né? Isso é bastante importante, professor. Falou uma coisa que é muito importante, né? Depende da imagem, a qualidade, a resolução dela, ela não importa tanto, né? Se eu estou ilustrando alguma coisa, né? Mas se eu estou trabalhando com alguma análise imagética, se eu estou mostrando, de repente, alguns detalhes, vou pegar até uma obra de arte, né? É muito legal quando a gente vê as esculturas de Michelangelo, quando a gente olha de longe, e quando a gente vê de perto, é aí que a gente fica com mais raiva ainda de como que ele conseguia fazer aquilo com um bloco de mármore, né, professor? Como é que ficava aquilo, né? Então, esse trabalho de buscar também essa imagem com resolução e com qualidade, e o aluno ter acesso a isso é muito importante, né? Porque, de repente, vamos discutir técnica de Michelangelo, né? Vai ser um absurdo, né? É um absurdo a gente ver aquilo de perto, ver o detalhe, sentir, quase sentir, não vou falar sentir, né? Mas a gente consegue ver a textura do mármore, né? Então, ver a textura da pedra, daquela escultura. Então, é uma coisa absurda, ou de repente um teto da Capela Sistina, né, e enxergar a pincelada daquilo. Professor Diego, quantas vezes a gente mostra a Mona Lisa em sala de aula, mas a Mona Lisa ela é toda embaçada, na verdade, porque a técnica da pintura, né, é o esfumato. Então, se imaginar essa imagem em alta resolução para o aluno poder se aproximar disso é surreal, né? Imagina aquela sala cheia do Louvre, ele vai estar em casa. São duas experiências diferentes, mas didática numa sala de aula, isso auxilia demais, né, professor? Vamos, vamos passando aqui, que legal. Pessoal, eu vou passando, que tem um aqui que é a minha penúltima, na verdade, né? Mas eu quero mostrar para vocês que tem ajudado bastante, né, em diversos momentos da aula. Existe outra ferramenta que eu gosto bastante, que eu devo colegas já que conhecem essa ferramenta, que é o Canva. Tá? Vou colar aí também o Canva aqui para a gente. Tá? Vou colar o link do Canva aqui. Ela é uma ferramenta muito, muito interessante. Ela é uma ferramenta muito interessante porque, primeiro, que ela tem uma quantidade, né, de objetos aqui para a gente trabalhar muito grande. E em diversas áreas. Eu vou ter que só abrir um pouquinho mais aqui, gente. Estou abrindo meu navegador e eu vou ficar sem acesso ao chat aqui. Tá? Mas é uma ferramenta que trabalha muito, né, com imagem, né, mas uma coisa que eu gosto demais, assim, demais nela, é essa parte aqui de apresentações. Tá? Então, vamos baixar aqui, só para vocês verem. A gente tem post do Instagram, post do Facebook, pôsteres também, se eu precisar trabalhar com algum pôster, né? Capa de Facebook, muita coisa relacionada aí com redes sociais. A gente tem a parte de templates de logo aqui, vira e mexe aparece, geral, algum projeto de pesquisa, alguma coisa, algum projeto que a gente está envolvido, a gente tem diversas aqui ferramentas, né, que podem trabalhar gerando esses logos aqui. Mas aqui em particular, ó, a parte de apresentações eu gosto bastante. A gente tinha isso lá no Infogram, a primeira, né, que eu apresentei para vocês, mas essa parte de apresentações aqui, gente, ela é linda. É lindo o trabalho, né, que os designers aí fizeram com isso aqui, porque é muito bonita. Essa daqui, eu vou abrir essa daqui, gente, porque eu tenho um crush quase com essa apresentação, que eu acho ela linda demais, tá? Então percebam que o texto aqui, o texto é editável, eu posso mudar de lugar, eu posso alterar o texto aqui. Opa, não vai escrever errado, que feio. Eu posso ir alterando isso, eu posso rotacionar, eu tenho uma liberdade de criação muito grande. E agora, vamos só dar uma olhadinha, né, nos templates que eu tenho disponível aqui nessa apresentação. Eu tenho um monte de outros ali, né? Eu tenho muita... deixa eu botar aqui, então eu tenho muitos templates aqui, certo? Então é muito trabalho de design. Às vezes a gente precisa fazer a apresentação de algum projeto, né? A gente precisa fazer algum slide diferente agora, principalmente nessa época, né? A gente está projetando slides, quer dar uma mudada, quer pensar aí num gráfico bonito, né? Então tem muitas opções aqui. Vou voltar para home, para a página inicial. Acho que não quer, né? Vou voltar só novamente para as apresentações aqui, para a gente ver todas. Então, tem muitas apresentações, muitos templates de apresentações. Como eu falei no início, né,
o PowerPoint, o Excel, o Word, eles têm evoluído bastante, né, com relação à parte, principalmente a parte gráfica, de apresentação de gráficos, de imagens, né, utilização de diferentes mídias, né, mas é interessante que aqui tem uma linguagem bem contemporânea também, muita coisa que está acontecendo agora, gráfico, que a gente vê, né, em propagandas acontecendo, que a gente vê, abre uma revista, está fazendo isso, abre um site, a gente consegue enxergar essa linguagem bem contemporânea. Então isso é muito, muito interessante. Eu estou rolando aqui, não acaba, tá, gente? Essas daqui são as que tem de graça, tá? Quero trabalhar com board de Kanban. Quem trabalha com Kanban é muito interessante, né? Então já tem muita coisa, já tem várias coisas, vários templates aqui. Eu tenho templates do Kanban para quem está trabalhando, né? Com gestão de projetos, com design interessante, né? Com esse passo a passo. Ó, já tem o Kanban aqui. E olha só, o design dele é muito bonito, né? O desenvolvimento gráfico dele é muito bonito. Então, eu gosto muito dessas ferramentas, eu adoro o Canva porque ela faz eu perder tempo onde eu preciso perder, que são nas informações, que é naquele conteúdo que está ali. A parte do design gráfico, a parte visual disso é importante, lógico que é importante, né, gente? Não vamos negar, a gente não compra uma camisa feia, a gente não compra um carro porque é feio, né? Então, a parte visual, ela é importante para a experiência, é muito importante, mas o nosso trabalho enquanto professor é esse conteúdo. Então, já trabalhar com uma saída visual, com essa parte, com essa interface que a gente tem ali com o aluno, dessa apresentação já auxilia bastante, né? Ela bem projetada, ela bem programada, ela bem desenvolvida. Então, auxilia bastante a gente já partir disso, né? A minha sugestão é que vocês busquem também, dê uma olhadinha no site, no Canva aqui, porque tem muito, gente. Tem muito tipo, até tem infográficos aqui também que a gente pode utilizar se precisa, até de currículo, né? Então, de currículo aqui, de repente, o aluno está com alguma dúvida, quer entregar um mais bonito. Pô, dá uma olhadinha aqui, né? Dá uma olhadinha no que a gente tem aqui. A gente pode utilizar todo o Canva aqui com imagens que eu também baixo aqui no Amplash. Né? Então, se vocês podem buscar, a imagem que está ali não é uma imagem que eu gosto, que está boa, né? Que eu preciso de alguma outra câmera, deixa eu botar aqui, né, pra gente ver. Então, eu preciso de outra imagem para fazer uma explicação, né? Então, imagina que eu consigo buscar a imagem aqui e depois fazer o upload certinho ali na minha apresentação. Gráficos que eu já tenho, eu consigo exportar esses gráficos, se é em Excel, se é no Word, se já são em PowerPoint, eu consigo exportar também. Certo? E Roy, também é legal para fazer portfólios, né? O pessoal faz bastante portfólio, tem um modelo muito legal aí, que também é super fácil de mexer, de trocar, de inserir, e tem funcionado bastante. Já trabalhei com algumas turmas, eles têm produzido materiais bem, bem interessantes. Isso mesmo, professor. Então, o portfólio do design ele é um pouquinho diferente, né, dessa abordagem de portfólio que é conhecida, que é normal, né, mas realmente a gente tem muitos templates aqui, muita diversidade disso, então auxilia demais, né, a gente já partir de uma parte gráfica bem desenvolvida, com um trabalho, né, de design já bem desenvolvido. Então isso auxilia bastante a gente também. Novamente, a professora Berenice, né, ajuda bastante, porque também é para passar para os alunos, né, então eu estou pensando, né, na minha tarefa enquanto professor, na nossa tarefa enquanto professores, mas também trabalhar com, pensar em alguma atividade que eles precisam desenvolver alguma representação gráfica de síntese, né, então essas ferramentas aqui, o Canva e o Infograma, ele auxilia demais para trabalhar com essa representação visual. E aí, novamente, eles podem focar nos dados, eles podem buscar na busca de informação, nas fontes, nas citações, então isso auxilia bastante também. O professor Aro falou que é sensacional, simples de utilizar e super completo. Isso aí. Tem aplicativo, tá, gente? Para quem usa tablets, tem aplicativo para as tablets, tem aplicativo para o telefone também. Eu mostro aqui, como eu estou no computador, eu mostro aqui, mas também dá para criar direto no smartphone, tá, gente? Precisa fazer alguma alteração, alguma imagem que precisa fazer e está em algum lugar, né, parado, então já dá para gerar isso no seu smartphone, no seu tablet também, que a interação é bem interessante. Ele fica tudo salvo na nuvem, então criando a conta e usando esse documento em qualquer dispositivo vai ter essa interação e essa sua biblioteca também já salva. E é interessante, né? Mas tem que usar sempre conectado via internet, por exemplo, para uma apresentação de aula, tem que usar via internet, não o professor pode baixar
todos esse documento depois, tá? Então, eu preciso estar online para fazer ela, mas eu posso baixar ela. E aí eu vou apresentar, enviar essa apresentação, né? Se eu precisar fazer esse envio, se eu precisar disponibilizar em disco virtual, em alguma outra plataforma de repositório de arquivos, né? Então a gente consegue também fazer o download disso, tá? Bem tranquilo. Os slides, vamos fazer esse teste agora, professor. Deixa eu botar aqui Your Designs. Eu não me recordo se ele baixa em PPT, mas eu acho que não, tá? Eu acho que a gente já baixa ele em PDF, não, em PPT não, professor, mas em PNG, em JPG e em PDF. Eu gosto do PDF porque aí fica mais fácil também de compartilhar esse arquivo com os alunos e não ter alteração depois. O PDF é considerado um arquivo fechado, né? Que aí dificulta essa alteração depois. Para fazer edição, precisa fazer aqui online. Aí eu também posso compartilhar, eu posso ter outras pessoas, né, que estão aqui, e elas também podem fazer esse preenchimento, né? Então, imagina que eu estou trabalhando com a gestão de projetos, eu estou trabalhando com Kanban. E aí eu posso colocar lá o e-mail de todas as pessoas aqui, vou botar aqui do Raro, né? Univille.br. Então eu já consigo enviar o convite para essa pessoa. Agora ele não tem conta aqui, né? Mas eu consigo já enviar o convite para ela também. Então a gente consegue fazer essa edição online, fazer esse upload depois, desculpa, esse download depois que for finalizado. A edição precisa estar online aí, tá, gente? Respondi também o professor Diego. Vamos voltar para home aqui. Deixa eu fechar abas aqui, que eu estou com várias abas aqui. Parecendo nossos alunos aí, quando eles compartilham o navegador, que tem 45 abas abertas. Aí eu não sei como eles conseguem se achar. Vou fechando para ficar mais fácil aqui. Uma ferramenta agora, professor Raro, vou pedir a sua ajuda, né? A gente já combinou um pouquinho antes, eu já vou mostrar como é que eu faço, tá? Mas já ensaiamos, não, cara. Tá. Eu vou só mostrar um trabalho antes, tá? E aí eu já vou ali, tá, Raro, contigo. Outra ferramenta que eu gosto demais, e aí, professora Berenice, eu tenho trabalhado muito com os alunos, por trabalhar com cocriação, mapas mentais, geração de esquemas, né? Uma geração esquemática, é o Miro. Coloquei o link aqui no chat para a gente dar uma olhadinha. Eu gosto muito do Miro. Ele também tem vários templates que eu já mostro para vocês, tá? De Kanban, de mapa mental, de história do usuário, de wireframe, de um brainwriting, de uma jornada, né, do usuário. Eu quero mostrar para vocês um trabalho aqui que eu realizei junto com a comunicação. Estamos em período de pandemia e a gente estava trabalhando agora numa plataforma nova da Univille, que é uma plataforma de cursos, né, de extensão que vai ser online. Então, para a gente facilitar a nossa pesquisa, para desenvolvimento de marca, a gente tem uma série de metodologias, né? Então, para a gente entender melhor onde a gente estava, junto com a comunicação, a gente gerou um painel semântico, que é um painel de imagens, assim, um painel com muitas imagens aqui, com a marca da Univille no centro, e a gente começou a pesquisar quais são os similares desse tipo de plataforma. Então, a gente pegou os maiores players, aí, os maiores sites, maiores serviços que oferecem isso, serviços que são interessantes, serviços que têm um nicho de mercado, né, específico, e a gente foi colocando aqui para a gente olhar, beleza. Eu vou até dar um zoom out aqui, ó, e eu consigo ver todas essas imagens, consigo ter um panorama geral disso, né? E aqui a gente começou a separar, né, quais eram referências de marca, não só em relação com plataformas de curso, mas marcas que estão no conceito dessa plataforma, né, coisas que estão, né, dentro dessa linguagem, né, dessa linguagem visual que a gente gostaria de atingir. É interessante porque a gente vai escrevendo notas, né, então eu e o Matheus lá da comunicação, a gente vai escrevendo pequenas dicas aqui, o que tem aqui, o que não tem, e a gente vai discutindo isso junto. E na reunião de apresentação disso, junto, né, com a equipe que está tocando isso, a gente começa a pegar inspirações também, começa a pegar insights, começa a pegar retorno, né, disso daqui. Então, vai facilitando também. A melhor parte é o seguinte, ainda tem aqui depois a geração de alternativa que a Univille fez também. Então, o Matheus, na comunicação, geraram essas alternativas aqui, e a gente vai discutindo. A parte interessante é que é assíncrono, né? Então, eu estou em aula à noite, ele trabalha durante o dia, então eu consigo fazer da meia-noite às 6, ele consegue fazer no horário de trabalho,
e a gente consegue trabalhar isso de maneira assíncrona. E a gente tem uma série de ferramentas, já vou mostrar para vocês. Vou voltar lá, professor Haro, agora é com a gente. Vou compartilhar um quadro, eu fiz um quadro aqui e já compartilhei com o professor Haro, né? Então, vocês estão vendo, ó, tem o cursor do professor Haro aqui, eu estou vendo, o dele deve estar Roy Schulenburg lá, né, mexendo. Isso, então, mas, pô, eu preciso inserir, vou inserir um post-it aqui, então eu só vou inserir um post, eu quero que ele seja amarelo, e vou escrever lá, né, post-it amarelo, e já coloco ele ali. Então, a partir daqui, ó, eu posso ir movimentando. Professor Haro, você consegue mover o post-it de lugar? Aí, ó, o professor Haro está movendo esse post-it de lugar também. Então, todo mundo está colaborando junto, né? Todo mundo, post-it verde, professor Haro, aí, ó, já mudou a cor ali, e mudou a cor também. Então, a gente consegue fazer essa edição junto. E aí é interessante para a gente fazer mapas mentais, é interessante para a gente buscar várias coisas, inclusive, gente, se eu preciso buscar imagens do Google Images, do Google Imagens, olha só que interessante. Se eu só clicar aqui embaixo, ó, e vou colocar, buscar dentro lá do Google, e ele já vai abrir o campo certinho. Então eu vou colocar aqui, Univille, e eu busco aqui o que tem de Univille. É a mesma imagem que a gente vai achar lá no Google Imagens, né? Pô, eu quero essa daqui. Cliquei aqui na minha imagem, coloco selecionar, ela já vai carregar aqui. Ela não fica incorporada aqui, gente. Ela vai ser carregada do Google. Isso quer dizer que, se por acaso essa imagem for deletada do site que ela está, ela vai sumir. Tá, gente? Mas eu também consigo diminuir ela, eu consigo aumentar ela, eu consigo deixar ela aqui, ó, parado, e vou colocar, né, eu consigo deixar ela parada aqui, né, e vou colocando post-it aqui, certo? Então eu consigo deixar, professor Haro, o professor consegue editar a minha imagem aqui também, mudar ela de lugar? Olha lá, ó. Consegue diminuir, consegue aumentar, certo? Agora, eu tenho, né, coisas que vamos imaginar que eu preciso deixar esse post-it por cima, né? Então, uma coisa que é importante, ó, tá por baixo. Vou clicar com o botão direito, bring to front, trazer para a frente. E aí ele fica por cima. Então, eu consigo gerar post-it de anotações, de imagens também, né? Então, tem uma série de ferramentas. Eu posso gerar texto, posso gerar aqui texto para ler depois. E aqui eu posso formatar esse texto. Imagina que eu preciso estar em negrito, eu preciso aumentar, que são ferramentas, né, que a gente tem aí naturalmente, que a gente usa bastante em PowerPoint, que a gente usa muito no Word, né? Então, é um padrão de ferramenta muito parecido. Professor Haro, bota qualquer coisa aí na tela que eu vou botar coisas aqui também para a gente vendo, tá? Beleza. Opa, botei aqui e não deveria. Aí o professor Haro está colocando, vocês percebam que a gente consegue colocar, ó, juntos, tá? Flash. A gente consegue ir colocando junto. Eu estou trabalhando com mapa mental aqui, ó, de coisas que a gente viu hoje. Flash, Canva, a gente viu também, né? Canva e Miro também, né? Então eu consigo ver ferramentas de hoje. Eu consigo ir gerando isso junto com o professor Haro. Eu consigo ir trabalhando isso em grupo, né? Então é interessante, consigo dar zoom também, né, para aproximar. Vocês estão vendo aí que consigo aproximar só com a rolagem mesmo do próprio mouse, né? Eu consigo trabalhar com uma série de ferramentas, né? Mapa mental, eu gosto muito do mapa mental para utilizar, principalmente numa representação esquemática de algum resumo, né? Até para ir falando, e os alunos também irem trabalhando com resumos esquemáticos assim, né? E aí a gente pode pôr o professor aqui, fotão, hein, professora Berenice? A gente consegue ver quem está trabalhando com isso, né? E eu posso ir gerando resumos esquemáticos, né? Então a gente tem essas ferramentas aqui de balãozinho, né, de notas. A gente pode colocar também outras ferramentas, ó, com gráficos, com captura, né, de coisa, buscar ícones, buscar emojis também, né? Se a gente quer trabalhar com algum emoji, vamos trabalhar com um emoji bonitinho aqui. Cadê o coração? Eu sempre gosto muito do coração. Quem conversa comigo aí no WhatsApp, quem conversa comigo por e-mail, eu sempre adoro botar emoji. Vamos botar um coraçãozinho verde aqui, né? Olha lá, professora BN, isso aí, ó. A gente pode colocar esses emojis também para, de repente, algum significado, né? Eu coloquei um coraçãozinho, mas vamos lá, né?
ou de repente eu preciso fazer algum esquema aqui, ó, preciso estudar, que é importante, vamos colocar important, aviso, né? Warning. Coraçãozinho é verde da Univille, né, Roy? É isso aí, professora. Ó, preciso colocar algum aviso, ó, então eu consigo, essa parte aqui é importante, ó, textos para ler depois. Então, eu consigo usar representações esquemáticas também utilizando essas imagens. E uma das dificuldades que diversas pessoas têm é gerar essas imagens, porque muitas vezes ele é um nicho, né? O pessoal da publicidade, o pessoal de arte, o pessoal do design trabalha gerando isso, e às vezes a gente fica até intimidado, né? Vira e mexe, a gente está em reuniões junto, e o professor Harold, todo mundo, nossa, que apresentação bonita. Sempre vai ser uma apresentação bonita, né, quando for a galera do design fazendo, mas tem esse conteúdo que a gente tem que se preocupar, e a gente tem ferramentas, né, que podem auxiliar a gente a gerar essas outras esquemas, né? A gente tem o Kanban aqui também, se alguém quiser gerar esse Kanban, né, fazer em progresso feito também, então a gente também consegue gerar, aqui vou tirar tudo, pessoal. Aí, pronto, aqui, ó. Eu consigo gerar o Kanban também. Kanban é uma ferramenta muito boa, né, para trabalhar com gerenciamento de tarefas também, né? Então isso ajuda demais a fazer esse gerenciamento. Então, dentro do próprio esquema visual, a gente pode estar trabalhando junto com os alunos e eles também podem estar trabalhando, né? Está sendo desenvolvido, né? Então, vou colocar aqui, resumo. Eu estou pensando o tempo todo, né, Roy, que tu estás falando, eu estou pensando agora, principalmente nessa questão de virtualização, fazendo isso com os alunos, né, montando um conteúdo, questões né, para que eles possam discutir. Nossa, isso é uma ferramenta que ajuda bastante e motiva porque muitas vezes nós estamos numa situação muito estática, né? Eu acho que em toda a área de conhecimento, às vezes fica muito na gente falando e o aluno ouvindo, né? Então, eles podendo interagir, deve ser muito legal fazer esse movimento que você está fazendo com o Raro, né? Isso é uma coisa para se pensar, vou começar a pensar, porque realmente, mesmo no pós-pandemia, né? Eu entendo que muita coisa não vai voltar como era. Aliás, eu espero que algumas coisas ruins não voltem como era, né? Mas a gente vai ter que ter muito esse jogo de cintura, né? De poder também rever essas questões que podem nos auxiliar, essas ferramentas todas, né? Isso mesmo, professor. Então, eu até peguei a Guernica aqui para a gente sair um pouquinho, né, do Renascimento, que eu estava ali com o professor Diego comentando. Vou pegar aqui Picasso, que eu gosto bastante aqui no Picasso, né? Então, eu consigo até trabalhar com esquemas mesmo, né? Então, eu posso trabalhar, eu botei a Guernica ali e estou trabalhando, né, junto aqui de alguma parte da imagem, né? Então, eu posso gerar esquemas, eu posso gerar setas, né? Ó, eu quero bordar com isso daqui, então olha isso, né? Algum detalhe. Uma coisa que a professora falou que é interessante até para dinamizar o nosso slide, né? De repente eu não vou fazer aula junto com os alunos. Então eu vou começar a ter uma imagem central, ter uma discussão central e posso ir trabalhando junto disso, né? Vou pegar o caso ali do professor Diego, né? Então estou trabalhando com essa análise de imagem e estou escrevendo o que está sendo analisado junto, né? Estou fazendo notas, estou buscando fazer desenhos, estou buscando fazer anotações. Olha só essa parte aqui que interessante. Não, mas olha aqui, olha bem essa parte aqui, ó, essa parte aqui quer dizer isso, sabe? Então eu consigo ir trabalhando, e aqui eu estou dando zoom com o mouse, tá, gente? Então eu estou dando zoom com a rolagem do mouse, aqui com aquela bolinha no meio. Então eu consigo chegar mais próximo, eu consigo chegar mais longe, e eu consigo fazendo essa interação junto com os alunos. Então dá para dar uma dinamizada muito boa e ir trabalhando junto com eles, né? Que tem sido acho que tem sido um desafio para mim, e acredito que para outros professores também, essa parte da interação, né, que muitas vezes a gente está lá e parece que a gente está olhando para uma parede digital, né, que é a nossa tela, com as câmeras desligadas, né? Então, a gente buscar essa interação, a gente buscar incentivar isso também pode ser importante, né? Então, se a gente conseguir, de repente, na primeira semana, um aluno conversando, daqui a pouco 2 alunos conversando, daqui a pouco tem 3, 4 alunos interagindo nem só por voz, mas por texto também, que nem a gente está fazendo aqui no chat, né? Eu vou precisar diminuir só um pouquinho aqui para enxergar o chat. O professor Benício, muito bom, a professora Valéria também. Então, eu adoro o Miro, principalmente para processos de cocriação, que agora a gente não pode estar junto, né? Como foi aí, até o assíncrono ajuda bastante, porque eu faço a minha parte, daqui um pouco lá o pessoal da comunicação faz outra parte, então isso ajuda bastante, tá?
Eu posso compartilhar com várias pessoas, tá? Então percebam aqui, esse board, né, esse quadro que eu fiz aqui, eu posso compartilhar, é só vir aqui clicar no botão Share, tá? E eu posso compartilhar, vou compartilhar dos meus contatos lá do Gmail, né? Vou colocar a professora Marina aqui, né? Professora Marina, pzn@gmail.com. E aí vou colocando aqui, teste de compartilhamento. Depois eu aviso ela, tá de boa. Vou mandar, ele já faz, ó, ela já foi adicionada e ela vai receber lá um convite, né? É interessante que eu posso delimitar, né, o que eu quero que apareça, né? Eu quero que apareça essa parte aqui assim. E eu vou dar um done e ele já faz esse compartilhamento. Quando a pessoa que for compartilhada, né, tiver acesso a isso, já fica tranquilo ali para ela clicar e já abre. É possível salvar em PDF, eu nunca fiz isso, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui. Não, na versão de graça não tem. A gente não tem salvar em PDF na versão de graça. A gente tem o Save as PDF aqui. Eu tô com o Safari. Haru, tu tá no Chrome aí? Tô. Vê se você consegue exportar aqui, que o Safari, às vezes, meu navegador é um pouquinho sacana, às vezes. Ele salva em PDF, sim. Salva em PDF, sim, professor Diego. Isso. É o Safari que não salva só. Então, não usem o Safari, usem o Chrome aí, que vai facilitar já vocês. Aqui não tá aparecendo, né? Só na versão paga. Mas, quando precisar dar um pulo no Chrome, aí já salva também. Então, que interessante. Roy, de uma forma geral, assim, as vantagens de ter essas ferramentas pagas é porque você pode salvar, qual é a maior vantagem, né, nesse... Sim, é até por uso, professor. Então, o primeiro que eu mostrei, né, a versão paga, ele dá mais templates, geralmente. No Canvas, as partes pagas, eles dão mais exemplos, né, mais templates que eu posso utilizar. Tem alguns serviços que eles limitam o número, né, de projetos, assim, também. O Miro não tem limitação, são só limitações de funções. Tá? São limitações de funções, que aqui no meu não aparece. O Miro, uma coisa importante do Miro é que ele tem aplicativo para smartphone e tablets também. Então, se vocês precisarem utilizar no fluxo, né, estão em viagem, vocês conseguem utilizar. Tá? Mas, geralmente, são mais templates, professora, mais jeitos, só que em particular, eu sempre eu gosto, né? Tem ferramentas que eu uso bastante e elas são pagas, mas, em particular, essa daqui eu também não pago. Roy, desculpe, o valor mais ou menos de uma ferramenta dessa, assim, em média? Professora... O Canva é R$300 por ano. Tem uma assinatura. Então, média, sim. Vai dar R$30 por mês, um pouco até menos, tá? E aí ele fica mais completo, com mais exemplos, enfim, né? Se pensar por ano, né, por 12 meses, vale a pena, né? Vale a pena. Aqui tem 45 membros, né, para trabalhar com clientes. A gente tem alguma coisa aqui, né, para trabalhar com teams. É um pouco caro, né? A gente tem aqui $40, deve ser, né? Ou se for mensal. Mas eu vou dizer para a professora que os trabalhos já sem pagar nada, já funciona super bem. Tem exportar em alta resolução, que não é o nosso caso, né? Eu acredito que a gente nunca vai precisar exportar em alta resolução, porque a gente não vai precisar imprimir com alta resolução uma revista, um jornal, coisa assim. A impressão que a gente faz em casa, na Selbet, ela é uma impressão que não tem alta resolução. Então, o que a gente mandar vai ficar tranquilo para fazer essa impressão. Professor Roy, desculpa interromper. Essa é a melhor ferramenta para trabalhar com mapas mentais, porque, assim, esse ano eu fiz uma atividade com os meus alunos de leitura de textos de teoria da história, e eles tiveram que desenvolver um mapa de leitura, né? Então, fazer um mapa. E aí, as ferramentas que eu acabei apresentando para eles, que eram as mais comuns, elas tiveram um problema justamente na hora de importar para um PDF, né? Que aí teria que ser versões pagas, e aí foi uma complicação, porque eu queria que eles postassem no AVA o mapa que eles desenvolveram. Será que essa é a melhor ferramenta? Eu acho que sim, professor. Eu acho que sim, que a gente consegue exportar em imagem para isso e consegue utilizar outras formas além do mapa mental. Então, aqui tem um mapa mental e consegue colocar imagens, tudo, né? Tem outra ferramenta que a gente trabalhava nas formações, professor, mas eu não trabalho mais, tá? Que é essa MindMeister aqui. Era essa que eu passei para ele. Pagar. Essa tem que pagar o PDF. Ela é muito boa, só que tem que pagar o PDF para exportar. Uma pena. Foi exatamente o problema. Foi com essa ferramenta mesmo que eu utilizei com os alunos. Aí alguns passaram o link para mim, que aí já funcionou. Eu consegui abrir. Outros fizeram print da tela, mas aí a qualidade ficou bem ruim, né?
Esse foi o problema, mas foi a ferramenta que eu conhecia, né? Mas eu gostei dessa. Obrigado por me apresentar. Legal. Tem uma muito boa que nós trabalhamos há um tempo atrás com a professora Fernanda Stafford, que é o Google Jamboard. Ele não é tão completo quanto o Miro, eu acho o Miro melhor, mas é uma ferramenta bem fácil de ser utilizada. Eu botei ali no chat, tá? Ela é gratuita também, é conta do Google, enfim, e dá para brincar bastante com o mapa mental ali, e é bem interessante. Pessoal, estamos chegando às 6 horas aqui, tá? Eu fico bem feliz que estão todas e todos comigo aqui. Eu vou fazer um pedido para vocês agora aqui no chat, tá? CineTools, versão educacional gratuita, a professora Eliandra falou também. Obrigado, professora Eliandra. Já ajuda bastante também. Fiz um pedido ali para vocês, tá? Se vocês puderem entrar em mente.com, esse site, e aí usem esse código ali que eu coloquei, tá? Deixa eu colocar o link para ficar até melhor para aqui para vocês, ó. Vocês só clicarem ali, ele já vai, e aí coloquem esse código aqui. Eu estou com algumas perguntas ali para fazer para vocês. Na verdade, são 2 perguntinhas bem rápidas aqui. Vou colocar aqui, ó. O que bom e o que pena, né? O que bom e o que pena. Vamos lá, o que bom. Quem está entrando ali vai ver essa tela aqui, ó. Vai ver essa tela que eu vou compartilhar com vocês. 5 palavras expressando o que você aprendeu hoje. Até 5 palavras ali. Se vocês forem digitando aí, entender uma entrada aí, vão me ajudar agora para ver o que a gente conseguiu aprender hoje aqui. Então, em mente.com, o código 5366904. Eu limitei o número de caracteres ali, tá, pessoal? Então, vamos ser bem sucintos agora. Vamos ver o que vocês vão escrevendo aí, galera. Ninguém escreveu nada aí, professor Harm. 5366907? 904, professora. O 4 no final ali, deixa eu compartilhar. E vocês estão respondendo, já está aparecendo aqui, ó, mapa mental, foco no aluno, ferramentas, dinâmico, assíncrono, certo? Já tem pessoas aí escrevendo. Vocês estão vendo que uma pessoa escreveu só. Aqui ele tá dedurando a galera aí, gente. A gente tá com 22 no chat aqui, sem contar eu, são 21, né? Então a gente consegue aí já mudou. Agora, mapa mental, foco no aluno, tentando entender, ferramentas. 2 pessoas, vamos lá. Estou escutando teclados, estou feliz, galera. Estou feliz que eu estou escutando teclados digitando. Então vamos respondendo aí. Até 5. Se foi 1, se foi 2, se foi 3, tá tranquilo, tá, gente? Mas vamos compartilhando aí. Já mudou bastante. 3 pessoas, mapa mental, aumentou aqui. Já grande, dinâmico, ficou um pouquinho menor, tentando entender ali, ferramentas, desenvolvimento simultâneo, 5 pessoas, olha que interessante aí. E aí a gente estou conseguindo ver esses resultados aí já, né, nesse fluxo aí de respostas aí, gente. Aí, vamos lá, 7, 8 respostas, ferramentas, tá? Aprendemos bastante ferramenta hoje. Coisa boa. A ideia era ferramentas, né, para nossas aulas virtuais, então eu consegui entregar o que eu prometi lá no início. Não estou mentindo para ninguém, né? Legal, obrigado, Chico. Estou entregando aí, né? Essa ideia, né, de que a gente às vezes não sabe como fazer uma síntese, né, do momento da nossa aula, né? Isso aqui é muito legal, Roy. Você consegue enxergar a síntese, os alunos conseguem perceber o movimento que eles fizeram desde o começo até o final do processo. Muito, muito bom. Adorei isso aqui. E ela já vai mostrando o resultado, professora. Isso aqui é legal, porque está todo mundo construindo. O que está sendo mostrado aí para vocês eu não estou fazendo nada, eu estou só olhando aí as pessoas respondendo e o mapa mental, o mapa de palavras, desculpa, né? A nuvem de palavras, ela já está sendo construída aqui. Aí, ó, aprendizagem co-criativo, design, ferramentas e mapa mental, colaboração, interatividade, dinamicidade, ó. Muito bacana. São palavras importantes, tá? Eu gosto muito desse Mente, tá? Do mente.com. Eu vou abrir em outra aba aqui enquanto a gente está aqui, é o Mentimeter, tá? É muito interessante. Essa ferramenta já foi apresentada, tá, em outras oficinas, que eu me lembro de uma do Henrique Vedana, com a professora Vanessa, né? Lá com o Poço. Eu gosto bastante dessa ferramenta, tá? Então eu vou só ver minhas apresentações aqui. E aí vocês estão respondendo aqui, 10 pessoas já responderam. Então percebam aqui, que bom.
é aqui que a gente está, né? Eu posso mudar também, ó, de fazer mais de uma palavra, né? Fazer mais de uma palavra, né? Agora, vou lá perguntar para vocês, ó. Agora mudou aí para vocês também, galera? Quem está respondendo ali, quem está com ele aberto, mudou? Aí, mudou. Então, 2 pessoas já responderam. Aí, ó, para finalizar, a gente vai tomar um café, um chá, né? E aí, isso daí também, professor, é interessante, ó, uma coca bem gelada, já mudou o chá, então também é interessante até para a gente trabalhar com peer instruction, com sala de aula invertida, com outras metodologias, né, que a gente pode ir discutindo, fazer alguma pergunta, né, com escolhas simples, né, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? E aí a gente vai colocando e vai vendo isso, né, até para recapitular, para daquele final de aula a gente entender, pô, vamos ver se a galera entendeu, né, se foi fácil o que eu falei, se foi tranquilo, né? E eu posso ir fazendo várias perguntas. Aqui eu fiz 2, né? 2 na versão de graça, a gente tem 3, apresentar 3 questões só, mas para um final de aula, para fazer alguma síntese disso, né, que nem a gente tem aqui, deixa eu voltar aqui, ó, 11 perguntas, ferramentas, mapa mental, dinamicidade, interação, colaboração. Beleza, resumiu a minha aula de hoje, nosso workshop aqui, essa nossa ferramenta aqui, esse nosso mapa mental. É uma ferramenta que eu gosto bastante também para a gente poder trabalhar. Então, ela é muito simples também para adicionar, para mudar o que precisa ser mudado. Eu estou sem tempo só, gente. Eu vou pedir desculpas porque eu estourei meu tempo, que era até às 6, mas eu falo bastante, eu sempre me passo no tempo, né? Então, quem precisar de ajuda aí com essas ferramentas, com outras ferramentas, eu estou à disposição. Quem tiver dicas de ferramentas, eu super aceito, super quero para a gente aprender e estar melhorando essa dinâmica num período complicado que a gente está, mas a gente tentar se aproximar mais do aluno, tentar interagir como a gente pode, né? Se a gente está usando o meio digital, vamos trabalhar com a tecnologia e tirar o melhor dela para as nossas aulas. Queria agradecer demais aqui vocês, professora Berenice, professor Haro, aí, por eu poder estar compartilhando um pouquinho do que eu trabalho em sala de aula, um pouquinho do que trabalha não só em sala de aula, mas até comercial, que tem alguns trabalhos de cocriação também, que eu trabalho com isso, né? Então ajuda bastante a gente a ter essa visão e repensar, né? Com o nosso diálogo, com a nossa conversa, repensar a nossa prática também e aprender coisas novas, que é com o que o professor Diego falou, a professora Berenice já me deu ideias para eu ir para outro lado agora nesse último bimestre aí, gente. Uhum. Beleza, gente, que bom, foi muito legal mesmo. Obrigada pela presença de todos. E agora vamos nos preparar, né? Temos um pouquinho menos de 1 hora para tomar o nosso cafezinho. Eu ia colocar ali cafezinho com rosquinhas, que hoje a aula, hoje é direto, né? Então... Isso aí. Isso mesmo, gente. O Robson Roy matou a saudade do Erivas e eu, às vezes, mato a saudade com os alunos do Sando Bom, aqui atrás de mim, né? Então, né? A gente tem que ir dinamizando as aulas também, né? Gente, muito obrigado mesmo, tá? Foi muito bacana hoje. Vai ficar gravado aqui também o conteúdo, para quem não conseguiu, né? A professora Cíntia até comentou que não conseguiu pegar tudo e tal. E também para ficar disponível para os demais professores que não puderam acompanhar hoje, tá? Isso, e também dá para baixar, né? E porque fica 20 dias só, então quem tiver interesse já baixa, já salve em algum lugar, né? No próprio chat, se quiser, né? Mas para não perder, porque senão a gente quer retomar e aí já era. Tá. Professor Haro, sua saudade é mais antiga, acho que sua saudade né? de aluno. Olha. Tudo bom? Acho que você era aluno. Eu ia falar isso, mas fiquei pensando, alguém vai dizer, a saudade dele é... É um pouco antiga, já é uma nostalgia isso, não é uma saudade. Bacana. Gente, boa noite para vocês. Tudo de bom. Obrigado, tá? Boa noite. Até semana que vem. Gente. Fala para vocês. Até mais.